Agora eu vou falar sobre a configuração do script da off-grid. Tentar ser o mais breve possível. Como sempre, eu vou até dar um zoomzinho aqui. Como sempre, o switch é para ativar ou desativar o script. O remove user gate é para a coordenada que o player vai ser removido quando o evento acaba. No caso, isso aqui está por padrão a coordenada de o gate de event square, né, que no caso do meu servidor eu mando os players para lá, porque ele roda no servidor do event square, né, no mesmo servidor dos outros eventos. Det remove chords, por caso o player morra dentro do evento, ele vai ser removido para essas coordenadas aqui. Você pode configurar qualquer coordenada que você queira. O NPC location são as coordenadas do NPC de entrada. No caso desse evento, para ficar parecido com os eventos do BC e tal, a entrada é com o NPC, então você vai clicar no NPC, ele vai cobrar a sua entrada e você vai entrar. Datetime são aquelas configurações de horário, né, que é dependendo do script, ou tá escrito schedule, ou tá escrito event date, a configuração é igual. E o anúncio time é o tempo que vai durar o anúncio em segundos. Então recomendo colocar mais de 1 minuto sempre, né? No mínimo 1 minuto para poder anunciar, porque você vai mostrar de minuto em minuto. Então se você colocar menos de 1 minuto de anúncio, não vai anunciar, vai funcionar, mas não vai anunciar. Então coloque no mínimo 1 minuto, e eu recomendo sempre mais do que isso. Duration time é o tempo total de duração do evento. Então tipo, bateu esse tempo aqui e os caras não terminaram os andares da torre, vão ser jogados para fora. O version é para mandar ou não o contador e algumas configurações de string para versões mais baixas. Então o contador que eu falo é aquela janelinha com o contador que só tem na Season 13 para cima. Então versão 1 é Season 13 ou maior, e versão 2 é Season 12 ou menor. E no Tower Level são as torres e os seus requerimentos. No caso aqui tem 3 configuradas, 3 aqui com os requerimentos básicos. Entre parte é para permitir ou não que o player entre a parte toda pagando só um ticket. O player pode entrar em parte, mas se você colocar false aqui, cada um vai ter que pagar um ticket. Se você colocar true, o cara que clicar vai pagar a entrada e vai ser puxado dos outros. Max play é a quantidade máxima de players que vão poder participar do evento. E do evento não, da torre no caso, né, que é para cada torre uma configuração. Player hack são os requerimentos do player, então são requerimentos que não vão ser cobrados, vão ser checados. Então eu coloquei isso aqui por padrão, mas tem aquela listinha de requerimentos, você pode modificar. Lembrando que isso aqui só vai checar, não vai cobrar. E o player ticket hack é o requerimento do ticket de entrada. Então o que você colocar aqui vai ser cobrado. Por padrão eu coloquei o item, mas você pode colocar wcon, igp, uma queryzinha, e o que você colocar aqui no player ticket será cobrado. Caso os players atendam esse requerimento aqui, eles serão jogados para dentro do evento e o evento vai começar. Agora só mostrando as configurações de waves da torre, uma básica, tá aqui ó, torre list, né, 1, então você pode ativar a primeira configuração, bloco PVP. Se você colocar true, não vai ter PVP dentro do evento, se você colocar false, vai ter PVP. O script lá no site está categorizado como não PVP, porque por padrão ele vai com PVP bloqueado, mas ele pode ser um evento PVP caso você queira, né, permitindo PVP. Lembrando que caso você ative o PVP e o player morra lá dentro, ele vai ser eliminado do evento. A área, então é a área que dessa torre aqui, né, que essa aqui é a primeira lista, a primeira torre da lista. Então é o mapa, o X menor, o Y menor, o X maior e o Y maior. E agora a configuração das waves de cada torre. Então são infinitas waves, eu vou explicar só a primeira, porque todas são só uma cópia uma da outra e você vai diferenciando conforme seu servidor. Wave spawn delay é o delay de spawn das waves. Tipo, acabou uma wave, matou os boys, tudo, aí vai passar o tempo que você botar aqui em segundos para spawnar a próxima wave. Monster list são os monstros que podem ser spawnados nessa wave, que é aleatório. Então se você quer que spawne só um tipo de monstro nessa wave, você coloca só um monstro. Você quer a classe do monstro lá do monster.txt. Se você colocar vários, toda vez que for spawnar um monstro, ele vai sortear e o monstro sorteado vai ser spawnado. Minimum monster count é a quantidade mínima de monstros que vai ser spawnado dentro do evento, né, dentro da wave.
Porque tem o Monster Multi, que é o multiplicador, que é baseado na quantidade de players. A fórmula é a quantidade de players vezes o multiplicador. Caso o multiplicador dê menor do que o mínimo Monster Count, é spawnado a quantidade que tiver aqui. Caso o multiplicador, a fórmulazinha dê mais, então vai ser spawnada a quantidade que tem na fórmula. Isso aqui, né, que foi uma dica de um dos meus clientes que acharam que era interessante para evitar o cara de entrar com várias contas e conseguir farmar, né, com vários bonecos, porque tem a premiação para todos. Então, caso ele entre com várias contas, vai ficar mais difícil, e se ele estiver sozinho e tal, para evitar esse tipo de coisa e deixar o evento também mais interessante. O Monster Move Range, que é a configuração de range que cada monstro pode andar para cima ou para baixo, né, nas coordenadas X ou Y. O Monster Clear Time é o tempo que os players que estão nessa torre vão ter para limpar essa wave. Caso bata esse tempo aqui, eles não limpem todos os monstros, essa torre em específico é encerrada e os players são jogados para fora. Boss Spawn Delay é o delay de espera, né, o stand-by entre a wave e o boss daquela wave. Então, né, deu esse tempo de se configurar em segundos também, vai ser spawnado o boss. No caso do boss, ele é diferente do Monster List, ele não aumenta com a quantidade de players. Então você, caso queira, só que ele aceita vários. Caso você queira colocar mais, você vai colocando aqui mais, pode ser o mesmo classe ou outros. Lembrando que a configuração de Last Hit vai ser o Last Hit no último boss que estiver sobrando. Boss Move Range é a mesma coisa do Monster Move Range, só que para os bosses, né? E o Boss Clear Time é a mesma coisa do Monster Clear Time lá, que é o tempo para limpar os boys, só que para os boys em vez de ser para a wave normal. E caso os players que estão na torre matem o boss e limpem a wave e matem os bosses que tiver, vai entrar nessa configuração, que é a configuração de premiação, onde você tem a porcentagem do drop. Então, caso você coloque 0, mesmo que eles limpem, eles só vão subir para a próxima wave, mas não vão ganhar nada. Se você colocar qualquer valor menor do que 100, vai ser sorteado, né? Last Hit Drop é a premiação pro cara que deu Last Hit no último boss. Ele recebe essa premiação, e quando o boss for morto, né, ele recebe essa premiação aqui. Os outros players recebem essa premiação aqui. Todos os outros players, tirando ele, recebem essa premiação aqui. Então lembre de configurar sempre, o ideal é que o Last Hit seja maior do que essa outra configuração aqui. E o No Owner's Drop é um drop sem dono, que você pode configurar, que vai cair no chão sem ninguém ser dono. Então depois que acaba aquele tempinho de espera, qualquer um pode pegar. Lembrando que todos esses drops só são entregados quando a wave e o boss são mortos. Caso a wave seja limpa, vai pulando para a próxima wave até chegar na última. A configuração de dificuldade vai de acordo com o gosto do ADM. E isso é a configuração do evento.